E aí eu fiz aquele pacto. E aquilo começou a atormentar a minha vida. Eu já não dormia mais. Todos os momentos eu via demônios, ouvia vozes, eles conversavam comigo e isso era terrível. Olá, povo de Deus, povo lindo. Venho vos falar no vídeo de hoje sobre a conhecida bispa Virgínia Arruda e sua trajetória sombria que poucos conhecem. Desde o pacto feito com o diabo até vícios e coisas mais. Mas antes, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e colocar aqui embaixo o seu comentário e também o seu pedido de oração. Se você acha que a sua vida não tem solução, se você acha que os seus problemas são grandes, então escute essa história, confira esse vídeo até o final. Virgínia Arruda já sofreu muito na vida, pessoal. Ainda muito nova, com 6 anos de idade, muito pobre, morava em casa de barro coberta com folha de carnaubeira. E para quem não conhece, é essa imagem que aparece aí na tela para você. Essa é uma casa de taipa coberta de folha de carnaubeira. Virgínia Arruda era a primeira filha de 7 filhos e ajudava a sua mãe a criar os seus irmãos. E como ela fazia isso? Ela pescava no córrego próximo à sua casa. Já com o fim do casamento de sua mãe, Virgínia Arruda, com 8 anos de idade, teve mais uma fase difícil na sua vida. Ela passou a morar de lugar em lugar. Foi muito maltratada, mas o nosso Deus nunca a abandonou. Finalmente ela chega em uma instituição, a Casa das Freiras, onde recebeu a partir desse local um novo lar de adoção. E a família que acolheu Virgínia Arruda logo em seguida conheceu Jesus. Então Virgínia já começou a dar suas primeiras caminhadas na fé. E como você sabe, o maligno investiu pesado. Ele sempre investe. E ele investe principalmente na vida daqueles que têm uma promessa de Deus. Ele investiu na vida de Virgínia, que seria um instrumento para essa geração. Por causa da restrição da plataforma, pessoal, eu vou falar a palavra aqui, que não pode ser falada, de forma pausada, tá certo? Virgínia Arruda foi violentada aos 11 anos de idade. Isso aconteceu também aos 13 anos de idade e, infelizmente, aos 14 anos de idade. E ela levava um peso em sua vida por essas tristes experiências. Além, é claro, de surras e muita humilhação, que infelizmente aconteceu no seu novo lar, que de sonho acabou se tornando um pesadelo. Virgínia Arruda fugiu à procura de sua mãe biológica e os males continuaram a rondar a sua vida. O mundo com drogas e também um pacto com o maligno marcaram a vida de Virgínia Arruda. Ela, aos 15 anos de idade, ficou grávida e ela já até havia voltado a frequentar a igreja, mas o maligno investiu outra vez. E seu filho foi tomado de suas mãos, ele tendo apenas 8 meses de idade. E ela voltou a vê-lo somente quando ele tinha 8 anos. Então, a revolta contra Deus subiu no seu coração e ela entrou em depressão, viveu uma vida de prostituição e vícios em drogas. Aos 18 anos, ela perambulava as boates da grande fortaleza. Ela carregava um histórico que nem os psiquiatras e psicólogos entendiam. 3 pactos com o diabo, 6 tentativas contra a própria vida, dependência de 6 psicotrópicos por dia, síndrome do pânico aguda e viciada em drogas. Pessoas próximas à bispa alegam que ela venceu tudo isso quando entregou a sua vida a Jesus. O Pai de Santo foi um instrumento para fazer aliança entre ela e o diabo. Mas Deus, que é o Pai da humanidade, entregou seu Filho Jesus no Calvário, alcançou a vida dela com uma nova aliança. E a palavra de Deus diz: de todas as boas promessas do Senhor, à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Josué, capítulo 21, versículo 45. Virgínia Arruda hoje é uma pessoa que definitivamente doou sua vida às almas que necessitam de uma palavra amiga. Além de cantora cristã, ela também é escritora. Seus projetos sempre estão conectados com a palavra de Deus, passando ensinamentos de forma simples e direta, impactando diversas faixas etárias. Em seu Facebook, ela conta com mais de 140 mil seguidores na sua fanpage. Já no YouTube, são mais de 1 milhão de inscritos que assistem ela diariamente. O ministério realiza ações sociais, levando não somente a palavra através das redes, mas também através de eventos por todo o Brasil, como também faz doações de cestas básicas e ajudas financeiras a centenas de famílias dos estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
E isso acontece de forma mensal. A missão do seu ministério é disseminar a palavra de Deus para todo mundo e alimentar aqueles que têm fome e sede, tanto espiritual como material. Pessoal, povo lindo, Jesus Cristo realmente pode mudar vidas. Creia também que a sua história, a sua família também será transformada em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui para você um trechinho onde ela conta um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Que Deus te abençoe grandemente. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Confira agora esse lindo testemunho. E aí, as freiras resolveram encontrar uma família para me adotar. Alguém que cuidasse de mim. Havia uma família em Amontada que me adotou, né? Essa família, pouco tempo depois que eles me adotaram, eles aceitaram Jesus. Eles foram congregar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aonde eu aprendi a palavra, eu aprendi a ler a Bíblia. Aos 12 anos eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Deus começou a me instruir na sua palavra. Ali eu tive muitos dias bons, também dias difíceis. Aos 11 anos de idade eu fui. Aos 13 anos eu fui. Aos 14 anos eu fui. Isso quando eu era bem pequenininha também fui. E eu fui crescendo com isso. Eu fui crescendo com esses traumas de que ninguém merecia meu perdão, ninguém merecia minha confiança, ninguém prestava. Pra mim, ninguém prestava. Mas aí eu fui aprendendo a superar. Eu era uma adolescente um pouco rebelde devido a tudo que eu tinha passado. Eu apanhei muito mesmo. Minha família adotiva me batia muito, entendeu? Eu resolvi fugir da minha família adotiva e procurar a minha mãe. Não sai do live não, fica aí, presta atenção que vai edificar muito sua vida. Eu fui procurar minha mãe biológica em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, minha mãe morava com um homem, ela mora com ele ainda hoje, ela é casada com ele, e a gente não se batia muito bem. E todas as vezes que minha mãe chegava do trabalho, ele fazia por onde minha mãe me bater, entendeu? E aquilo me chateava. Até que um dia eu fiquei pensando, poxa vida, eu fugi da minha família adotiva para ver se tinha uma vida melhor, e aqui com a minha mãe eu estou passando praticamente a mesma situação. Então eu conheci uma coleguinha que tinha vindo do interior. E ela disse, vamos jantar com os meus amigos? E eu aceitei jantar com os amigos dela. E aí minha mãe autorizou eu ir, mas ela falou pra mim que se passasse de 10 horas e eu não chegasse em casa, quando eu chegasse eu ia levar uma surra. Só que a conversa estava tão boa, a gente comeu naquele dia, brincou naquele restaurante. Quando eu dei por mim, a hora já tinha passado. Era muito tarde. E eu não podia mais voltar para casa. Se eu voltasse, eu sabia que eu ia levar uma surra. Então, eu comentei com eles, não posso mais ir embora. Então, um dos rapazes disse, eu moro só. Vamos para minha casa? E aí a colega disse, vamos para casa dele, não custa nada. A gente foi e essa colega namorava com ele. 3 meses depois eu comecei a enjoar, comecei a ficar chata, mais do que eu já sou, que eu sou chata. E aí descobrimos que eu estava grávida. Quando ele soube que eu estava grávida, ele foi para a farmácia, comprou remédios e trouxe para mim. Olha, aborta essa criança, eu não quero saber dela. E quando ele falou isso, eu disse, eu não vou abortar essa criança. Não vou abortar essa criança, eu vou ter esse filho. Mas a minha gravidez foi muito complicada. Eu passei praticamente 9 meses no hospital, eu não comia, só vomitava o tempo inteiro, não tinha força para nada. Toda mulher grávida engorda, né? Fica linda. Eu fiquei só o couro e o osso. E aí, quando meu filho nasceu, eu já frequentava a igreja, estava indo na Assembleia de Deus, já havia conhecido o pentecostalismo, batizada com o Espírito Santo. Eu tinha o maior prazer em cantar na igreja, mas o pastor não me dava oportunidade. E aí, um certo dia, meu filho já tinha 8 meses e eu amamentava ele ainda. Manifestou um demônio numa vizinha perto da minha casa. E vieram me chamar para expulsar o demônio. E eu deixei meu filho dormindo. E eu fui expulsar o demônio da vida da moça. Quando eu estava lá,
para minha falta de sorte, o pai do meu filho chegou em casa, meu filho estava só, estava dormindo, e ele disse que eu abandonei a criança. Então o que ele fez? Ele pegou meu filho e levou para casa da minha mãe. Eu corri para casa da minha mãe e pedi, pelo amor de Deus, que ela deixasse eu entrar. Eu queria amamentar meu filho, era tudo que eu queria. Meus seios pedrados, quem amamenta sabe, né? Dói o seio da gente. E minha mãe disse que eu não tinha mais filho. Que eu esquecesse aquela criança, que eu não era mais mãe dele. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E aí eu fui para casa da minha amiga, chamada Sancler, não sei se ela tá vendo o live aqui agora. Eu dormi lá, pedi que ela me desse um teto para dormir. E eu agradeço aquela família que me deu um lugar, cuidou de mim durante alguns meses. E no outro dia, eu fui de novo na casa da minha mãe cedinho, 6 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, o pai do meu filho já estava. E eu pedi para entrar para amamentar o meu filho, era tudo que eu queria. Mas ele me deu 2 tapas. Um do lado e outro do outro, e minha mãe não fez nada. Ela simplesmente me expulsou da casa dela e disse que eu podia esquecer do meu filho. Aquilo me criou uma revolta tão grande. Eu dizia: que Deus é esse? Que Deus é esse que tira um filho de uma mãe? Que Deus é esse tão malvado? Comecei a criar ódio de Deus, ódio da minha mãe, ódio das pessoas, entendeu? E eu fui criando um rancor dentro de mim e eu só queria fazer coisa errada. Eu queria me vingar do que as pessoas fizeram comigo, mas mutilando a mim mesma. Porque no fundo eu só fiz mal a mim mesma. Então, eu morei alguns meses na casa dessa família e eu conheci um rapaz. E ele disse: você é bonita, é nova, eu vou aliciar você. Então ele começou a me apresentar a homens mais velhos, qual me relacionava com eles, ganhavam dinheiro. Eu comecei a me viciar naquele negócio. Comecei a comprar coisas que eu queria comprar, mas antes eu não podia. Comecei a ir em bons restaurantes, usar coisa boa. Aquilo foi me acostumando. E aí, quando eu completei 18 anos de idade, eu andava pelas ruas da Praia de Iracema de Fortaleza. Quem conhece, você pode perguntar agora: bispo, você não tem vergonha de dar o seu testemunho? Não tenho, porque eu não sou mais aquela pessoa, a velha criatura morreu. Eu conto hoje o que Deus fez na minha vida, sabe por quê? Porque Ele me transformou. Eu perambulava pelas ruas de Fortaleza, na Praia de Iracema. Havia uma boate na Praia de Iracema chamada Desigual. Eu frequentei essa boate durante muitos dias da minha vida. A gente chegava ali por volta de meia-noite, virava a noite ali, esperava os clientes. E aí eu consegui comprar. E eu comecei a cheirar aquela droga desesperadamente. E eu não consegui mais parar. Santo, lá na casa de massagem, mandei chamar o pai de santo. E eu já tinha feito o meu primeiro pacto com o diabo, eu fui fazer o segundo. Nesse pacto, eu queria que todos os clientes, né, se apaixonassem por mim, algo do tipo assim. E existem outras coisas também que eu fiz, mas eu prefiro não comentar. E aí eu fiz aquele pacto. E aquilo começou a atormentar a minha vida. Eu já não dormia mais. Todos os momentos eu via demônios, ouvia vozes, eles conversavam comigo, e isso era terrível. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar quase louca, precisaria aos psiquiatras, aos psicólogos, e eles, que eu estava passando por uma síndrome do pânico, que eu estava passando por problemas, e que eles iam passar remédios para me poder tomar. E aí, Satanás sentou na beirada da minha cama e disse: eu quero que você dê uma olhada em tudo que eu dei para você. Você tem 1 semana de vida para aproveitar, porque eu vou te matar. E eu já estava chorando. E naquele vento, uma